Portland, Oregon, manhã de 16 de janeiro de 1943. No cais de Swan Island, um navio recém-construído estava atracado depois das provas de mar, concluído havia 2 semanas. A água do cais estava parada, o tempo calmo. Nada atingiu aquela embarcação, e ainda assim um estrondo foi ouvido a mais de 1 milha de distância. Uma rachadura abriu o casco logo à ré da superestrutura. As extremidades do navio desceram. O centro se levantou. Somente as placas inferiores seguraram as 2 metades juntas. O navio era o SS Schenectady, e ele acabava de se partir sem que qualquer inimigo tivesse aparecido. 10 meses depois, a mesma coisa aconteceu em pleno oceano. Em 24 de novembro de 1943, o cargueiro SS John P. Gaines se rompeu nas águas geladas ao sul das Aleutas, em comboio de volta para Seattle. A seção de proa separou-se e afundou. 10 pessoas morreram. Não houve submarino, mina ou avião. A ameaça que partiu esses cascos não vinha do horizonte. Ela já estava dentro do aço. E havia milhares de cascos como esses no mar. Entre 1941 e 1945, os estaleiros americanos lançaram 2.710 navios Liberty, a maior operação de construção naval da história, que no pico de 1943 entregava aproximadamente um navio pronto por dia a cada 3 de calendário. A mesma construção que sustentava a guerra carregava uma falha que os engenheiros levariam anos para entender por completo. E milhares de tripulantes continuaram atravessando o oceano dentro dela. Em 1940 e 1941, a Grã-Bretanha estava perdendo cargueiros no Atlântico em ritmo que ameaçava cortar as linhas de abastecimento que mantinham o país na guerra. A Batalha do Atlântico não era apenas uma batalha naval. Era uma corrida entre a capacidade alemã de afundar navios e a capacidade aliada de construir navios novos mais depressa do que os antigos iam para o fundo. E naquele momento, os alemães estavam ganhando. Os britânicos encomendaram 60 navios Ocean nos Estados Unidos, e o projeto precisava ser simples o suficiente para ser repetido em escala industrial. A Maritime Commission americana pegou essa base e adaptou ao padrão EC2SC1, um cargueiro de emergência com pouco mais de 134 metros de comprimento, 5 porões de carga, máquina a vapor e paus de carga próprios para movimentar mercadoria mesmo em portos sem equipamento adequado. Não era bonito, não era moderno. Era o navio que a guerra precisava. O Liberty navegava a cerca de 11 nós. Isso era suficiente para cruzar o oceano, mas não para escapar de um submarino em superfície. A máquina de tripla expansão movia um único eixo e uma única hélice. A bordo, marinheiros mercantes operavam a máquina, o leme e os porões. Homens da Navy Armed Guard guarneciam as armas instaladas no convés. Eram 2 tripulações diferentes, com cadeias de comando diferentes, dividindo o mesmo espaço apertado durante semanas. Cerca de 45 homens da Marinha Mercante e mais de 20 artilheiros da Armed Guard, que operavam um canhão de 4 ou 5 polegadas na popa, um canhão de 3 polegadas na proa e uma fileira de canhões automáticos de 20 mm ao redor da passarela. Todos passavam esse tempo dentro de uma estrutura projetada para uma emergência mundial, sabendo que o oceano ao redor deles estava cheio de U-boats e que a velocidade deles não era suficiente para fugir de nenhum deles. Em 27 de setembro de 1941, o Liberty Fleet Day transformou a simplicidade em propaganda. O Patrick Henry entrou na água diante das câmeras e o apelido Ugly Duckling, patinho feio, perdeu o tom de insulto. O presidente Roosevelt discursou. Os jornais publicaram as fotos. Na mesma tarde, outros 13 cargueiros do programa entraram na água em estaleiros diferentes. E depois vieram 18 estaleiros trabalhando em paralelo. E entre 1941 e 1945, esses estaleiros lançaram 2.710 navios. A vitória parecia estar na cadência. Cada casco que tocava a água repunha uma parte da ponte oceânica que os U-boats tentavam destruir. Era uma equação simples e poderosa. Afundar um navio levava um torpedo e alguns minutos. Construir um navio levava semanas e milhões de dólares. Se a construção fosse rápida o suficiente, a equação se invertia.
O petroleiro dobrado em Swan Island tinha nome e ficha técnica, SS Schenectady. Um T2 de 523 pés não era um Liberty, mas pertencia ao mesmo universo de navios mercantes soldados construídos em velocidade de guerra. E o que aconteceu com ele era o mesmo problema que começava a aparecer em outros cascos ao longo da frota. O cais estava calmo. A energia que abriu aquele navio não veio de fora. Ela já estava presa dentro do aço, acumulada durante a construção, esperando as condições certas para se soltar. Não havia inimigo visível, nem força externa identificável. Nada que os marinheiros pudessem ter visto chegando. E no canto quadrado de uma escotilha de porão, ainda sem que ninguém soubesse explicar completamente por quê, estava parte da resposta. Para descobrir o que rompeu o casco, primeiro é preciso entender por que a solda parecia salvar a guerra. Num estaleiro tradicional, construir um navio era um trabalho de sobreposição e furos. Uma equipe furava as chapas de aço, outra as alinhava, uma terceira aquecia os rebites ao rubro e os fechava enquanto as bordas se sobrepunham. Cada junta rebitada exigia sequência, precisão e gente especializada. Em projetos anteriores à guerra, a rebitagem podia responder por cerca de 1/3 de todo o custo de mão de obra de um navio. Era um processo que funcionava, que havia funcionado por décadas e que produzia cascos confiáveis, mas consumia tempo que a guerra não tinha e dependia de uma força de trabalho especializada que não podia ser criada do zero em semanas. A soldagem mudou a equação. Em vez de sobrepor chapas e fixá-las com fileiras de rebites, as bordas eram unidas diretamente pelo calor. Menos sobreposição significava menos peso. Menos etapas significava menos tempo. E menos dependência de operações altamente especializadas significava que era possível treinar uma força de trabalho nova, em escala, em semanas, não em anos. Uma soldadora que havia trabalhado numa fábrica de roupas podia aprender a executar uma junta de solda específica e repetível em muito menos tempo do que levaria para se tornar uma rebitadora experiente. Era isso que tornava a escala possível. Henry J. Kaiser levou para os estaleiros a lógica que havia usado em grandes obras de engenharia civil, incluindo a construção de barragens. O princípio era planejar em módulos, produzir em paralelo e deixar a carreira como ponto de montagem final. Em oficinas diferentes, 2 blocos de um Liberty eram fabricados ao mesmo tempo. Um guindaste os juntava na carreira. Mulheres e trabalhadores sem nenhuma tradição naval aprendiam operações específicas e repetíveis. Os próprios estaleiros mantinham escolas de solda, nas quais milhares de operárias, chamadas de Wendy the Welder, saíam aptas a executar juntas certificadas em poucas semanas de treino. A padronização criava peças intercambiáveis entre estaleiros. Uma peça fabricada em Richmond, Califórnia, encaixava num navio sendo montado em Baltimore, Maryland. E à medida que cada estaleiro completava mais navios, aprendia a trabalhar mais depressa. A curva de aprendizado era real e mensurável. Os números mostram o que essa aprendizagem produziu. O primeiro Liberty, o Patrick Henry, levou 244 dias desde a colocação da quilha até o lançamento. Em 1943, o tempo mediano havia caído para 39 dias. O Robert E. Peary chegou à água em 4 dias e 15 horas e meia durante uma disputa publicitária entre estaleiros, mas ainda precisava de acabamento antes de operar. O recorde media o tempo até o lançamento e revelava quanto trabalho já havia acontecido fora da carreira, em módulos fabricados em paralelo. Era uma linha de montagem aplicada à construção naval e funcionava de maneira que nenhum estaleiro tradicional havia conseguido antes. Cada semana economizada na carreira era uma semana a mais que o navio passava no oceano carregando suprimentos. A escolha da máquina fazia parte da mesma lógica. O motor alternativo de tripla expansão pesava cerca de 140 toneladas e desenvolvia 2.500 cavalos de potência. Não era a tecnologia naval mais moderna de 1941. Turbinas e engrenagens de precisão existiam e eram mais eficientes, mas estavam sendo consumidas pelos navios de guerra da Marinha.
Cada turbina que fosse para um Liberty era uma turbina que não ia para um destroyer ou um cruzador. O Liberty aceitava 11 nós porque precisava existir em milhares, e o motor de tripla expansão podia ser produzido por mais fornecedores, era conhecido por mais mecânicos em mais portos do mundo, e suas peças podiam ser padronizadas entre estaleiros. Se a máquina quebrasse em Murmansk ou em Fremantle, havia uma chance razoável de encontrar alguém que soubesse consertá-la. O navio cumpria a promessa. Aproximadamente 10.000 long tons entravam nos porões, grãos numa viagem, munição em outra, caminhões, tanques, locomotivas ou aeronaves desmontadas. Os paus de carga descarregavam material onde os equipamentos do porto haviam sido destruídos pelos bombardeios ou estavam ocupados por outros navios. O custo aproximado de $2 milhões comprava uma vida de projeto curta, mas curta era horizonte de emergência, não prazo de validade. O objetivo não era construir um navio que durasse 20 anos, era completar viagens em número suficiente para sustentar exércitos em continentes diferentes enquanto a guerra ainda estava sendo decidida. Em setembro de 1942, o SS Stephen Hopkins impediu que o Liberty virasse caricatura de cargueiro indefeso. Ele enfrentou o corsário alemão Stier no Atlântico Sul e ajudou a destruí-lo antes de afundar. O projeto simples podia atravessar oceanos, entregar carga e, em circunstâncias extremas, lutar. No mapa, a construção americana superava as perdas e mantinha várias frentes abastecidas ao mesmo tempo. A ponte oceânica estava funcionando. Depois desse sucesso, a imagem volta ao casco. A rebitagem criava sobreposições e fileiras de furos entre as chapas. A soldagem uniu longos trechos de metal sem essas interrupções. Isso não era uma condenação, era o que tornava a produção possível. Mas no canto quadrado de uma grande escotilha de porão, o convés precisava carregar esforços em torno de uma abertura, e toda a velocidade ganha no estaleiro passava a depender do comportamento de poucos centímetros de aço sob frio e ondas. A simplificação de engenharia era uma aposta ainda não testada em água fria o suficiente. No mar frio, o destino de um casco de 134 metros podia se estreitar até o canto de uma escotilha. Um Liberty avança sobre o oceano. Quando a proa e a popa ficam apoiadas sobre duas cristas de onda e o centro perde sustentação, o casco se curva para baixo no meio. Os engenheiros chamam isso de hogging. Quando o centro sobe sobre uma crista e as extremidades ficam sobre vales, ele se curva na direção oposta, sagging. O cargueiro trabalha como uma viga de mais de 134 metros e cada sequência de ondas repete o esforço. A carga distribuída nos porões e o lastro mudam a intensidade e a localização dessa flexão, mas não a eliminam. O navio flexiona o tempo inteiro, em cada viagem, em cada oceano. Num cruzamento tranquilo do Atlântico, isso acontece centenas de vezes por dia. Numa tempestade nas Aleutas, acontece com muito mais força. O convés não é uma viga lisa. 5 grandes escotilhas abrem caminho para os porões. Ao encontrar uma abertura retangular, os esforços que percorrem o convés precisam contorná-la. No canto de 90 graus, as linhas de tensão se comprimem. A tensão local pode subir várias vezes acima da média da chapa ao redor. Uma terminação de solda, um pequeno entalhe, uma borda irregular ou qualquer outra descontinuidade pode criar o primeiro corte. A solda deficiente importa nesse início, mas ainda não explica por que o corte atravessa o navio inteiro. Para entender isso, é preciso olhar para o que a soldagem deixa dentro do aço, mesmo quando é executada corretamente. A soldagem aquece o aço a temperaturas extremas. Quando ele esfria, esfria de maneira desigual. Partes contraem, enquanto outras as seguram, e essa disputa deixa tensões residuais presas dentro do casco, invisíveis, sem que nenhum instrumento de inspeção visual as detecte. Essas tensões não desaparecem quando do navio sai do estaleiro. Elas permanecem lá, somando-se às que o mar produz a cada ciclo de onda, a cada viagem, a cada temporada de inverno. E então entra o frio. Em água quente, um aço tenaz se deforma antes de romper. Ele absorve energia, cede um pouco, avisa com deformação visível antes de ceder completamente. Em água fria,
e as rotas do Atlântico Norte, do Pacífico Norte e das Aleutas eram muito frias, alguns aços usados durante a guerra passavam por uma mudança de comportamento que os metalurgistas chamam de transição dúctil frágil. Abaixo de certa faixa de temperatura, eles absorviam menos energia antes de fraturar. Não quebravam como vidro, mas quebravam com muito menos deformação visível do que o esperado. O aço não congelava. A temperatura mudava a resposta dele ao impacto e à propagação de uma trinca de maneira que não era óbvia, nem para os engenheiros que o especificaram, nem para os inspetores que o aprovaram. Era uma propriedade que os testes de tração padrão da época não mediam de maneira adequada. Os elementos se encontravam todos ao mesmo tempo. O mar flexionava o casco em ciclos. A carga e o lastro distribuíam forças de maneira desigual. O canto da escotilha concentrava tensão num ponto pequeno. Uma descontinuidade, uma solda ruim, um entalhe, uma borda, iniciava a trinca. O frio reduzia a tenacidade disponível para resistir ao crescimento dela. E as tensões residuais da soldagem continuavam agindo por baixo de tudo isso, como uma pressão que nunca parava. Nenhum desses fatores, isolado, era suficiente para romper o casco. Juntos em combinação, podiam ser. Num casco rebitado, uma sobreposição ou junta podia desviar a trinca, gastar parte de sua energia ou detê-la. Navios rebitados também podiam falhar. A rebitagem não era imunidade, e a história naval tem exemplos de cascos rebitados que se abriram em tempestades severas. Mas no casco soldado, longos trechos de chapa e junta ofereciam uma rota contínua. À medida que a rachadura crescia, sua ponta concentrava mais energia e podia acelerar pelo convés e descer pelo costado, sem encontrar nada que a interrompesse. Uma trinca que num casco rebitado podia parar numa junta atravessava o equivalente soldado como se a junta não existisse. Volte por um instante ao Schenectady. A Coast Guard, na investigação inicial, deu grande peso à soldagem defeituosa. A investigação também considerou tensões residuais, mudança térmica e geometria do projeto. A pesquisa posterior colocou a fotografia dentro de um quadro maior de fratura frágil, um fenômeno que não dependia de uma única causa, mas da combinação de várias ao mesmo tempo. As placas inferiores seguraram o petroleiro. Por isso, ele dobrou de forma tão visível sem se separar por completo. O cais calmo não havia eliminado as tensões que a construção deixou dentro do aço. A temperatura da água de janeiro em Portland havia feito o resto. Em 24 de novembro de 1943, a mesma sequência alcançou um Liberty real. O SS John P. Gaines viajava em comboio das Aleutas para Seattle. Ao sul da ilha de Kiska, o tempo estava severo. O frio, o mar pesado e os ciclos de flexão continuavam agindo sobre o casco, hora após hora, milha após milha. Uma trinca atravessou o convés. O casco se rompeu. A seção de proa separou-se e afundou. 10 pessoas morreram. Não houve ação hostil naquele evento, nem submarino, nem mina, nem avião. A ruptura cumpriu, sozinha, tudo o que o canto, o aço frio e as ondas haviam preparado ao longo da viagem. O inimigo estava além do horizonte. A trinca chegou primeiro. Depois do caso, a investigação se expandiu para além dos estaleiros americanos. Os britânicos usaram o cargueiro soldado Empire Duke em testes estruturais e o problema chegou ao grupo de Constance Tipper, em Cambridge. Os ensaios demonstraram o que a teoria já sugeria. O mesmo material podia resistir e absorver impacto numa temperatura e fraturar de maneira muito menos dútil em outra. A temperatura de transição não era um defeito de fabricação que podia ser corrigido numa solda específica. Era uma propriedade do aço que precisava ser levada em conta desde a escolha do material, passando pelo projeto, até a rota de navegação. Um navio que era seguro no Mediterrâneo podia ser vulnerável nas Aleutas, com o mesmo casco, a mesma carga e o mesmo mar. Solda ruim continuava existindo, mas não era a explicação. Uma catástrofe exigia fabricação, geometria, temperatura e carregamento no mesmo casco, na mesma hora, e cada um deles, isolado, ainda parecia estar dentro dos limites aceitáveis. Os procedimentos de inspeção existentes não haviam sido projetados para esse tipo de falha. De novo, tudo se decidiu num ponto pequeno.
O inimigo não precisou abrir o casco do John P. Gaines. Depois que uma trinca encontrou o canto, o aço frio e a continuidade soldada, cada nova flexão do mar forneceu o que faltava. E em algum lugar no Pacífico Norte, em novembro de 1943, isso foi suficiente. A rachadura tinha sido explicada. Agora alguém precisava decidir se a frota inteira podia parar. Os relatórios chegavam de vários portos ao mesmo tempo. Alguns mostravam pequenas trincas perto de escotilhas ou soldas, detectadas durante inspeção de rotina e reparadas antes de causar dano maior. Outros mostravam danos mais sérios no convés e no costado, cascos que haviam dobrado sob pressão e precisavam de trabalho extenso antes de voltar ao mar. No total, quase 1.500 ocorrências significativas de fratura foram registradas na frota mercante soldada construída durante a guerra. E isso não eram 1.500 naufrágios. Muitas falhas foram encontradas, estabilizadas e corrigidas, mas 12 navios se partiram sem aviso. 3 deles eram Liberty, 3 em 2.710, é uma fração pequena. E, ao mesmo tempo, é uma fração que matou pessoas em pleno oceano sem que houvesse um único inimigo visível. Nas mesas dos planejadores, a pergunta era operacional. O que fazer com uma frota de mais de 2.000 navios quando a falha recém-entendida não podia ser corrigida da noite para o dia? No mapa das rotas, os Liberty ligavam fábricas americanas à Grã-Bretanha, ao Mediterrâneo e ao Pacífico. Retirá-los de uma vez interromperia combustível, munição, comida, veículos e peças em múltiplas frentes simultaneamente. A Batalha do Atlântico ainda estava em curso. O avanço no Mediterrâneo dependia de abastecimento constante. O Pacífico consumia tonelagem em ritmo que não admitia lacunas. Parar os Liberty para corrigi-los era, em termos práticos, encerrar a guerra por conta própria. Manter tudo como estava deixava uma falha rara, mas potencialmente catastrófica, repetindo ciclos em milhares de viagens, em águas cada vez mais frias, com tripulações que não sabiam o que procurar. Em fevereiro de 1944, a Coast Guard recomendou retirar os Liberty do transporte de tropas por causa das rachaduras. A recomendação foi levada a sério e não se tornou uma proibição universal. A necessidade militar era grande demais. Conversões continuaram operando. Em determinados serviços, limites de passageiros chegaram a ser ampliados. A frota precisava ser corrigida enquanto trabalhava, não antes de trabalhar. Era a única opção disponível. No convés, tripulantes passaram a observar áreas de escotilhas, soldas, deformações e sinais de dano. Mas uma trinca podia começar abaixo da escala dos olhos, crescer por horas ou dias, sem anunciar nada e só se revelar quando já havia percorrido metros de aço. Um submarino podia ser procurado no sonar. Um avião podia ser ouvido antes de aparecer. Uma mina podia ser evitada por rota. Uma trinca não emitia sinal, não deixava rastro visível na superfície do mar e não respeitava o horário de guarda. As correções foram aplicadas uma a uma, à medida que a engenharia entendia cada parte do problema. O canto de 90 graus concentrava tensão. Novos projetos arredondaram os cantos e reforçaram as áreas críticas ao redor das escotilhas. Defeitos de solda haviam iniciado algumas trincas. Fabricação e inspeção receberam controle mais rigoroso. O aço havia perdido tenacidade no frio. Seleção e qualidade do material passaram a receber atenção que não existia quando os primeiros Liberty saíram dos estaleiros, e a continuidade do casco soldado havia permitido que as trincas se propagassem sem encontrar resistência. Tiras e chapas de detenção, junto com juntas rebitadas estratégicas, foram instaladas em posições escolhidas para criar uma fronteira no caminho de uma rachadura em crescimento. A rebitagem havia sido eliminada para ganhar tempo e escala. Agora os engenheiros a recolocavam não em toda a estrutura, mas em pontos específicos onde uma trinca precisava encontrar resistência. Um crack arrestor não impede toda a trinca de nascer. Ele absorve energia ou interrompe a corrida antes que ela atravesse o casco inteiro. Era uma solução cirúrgica para um problema que a velocidade da construção havia criado. A linha de montagem havia eliminado as descontinuidades que, em alguns casos,
podiam salvar um navio. Enquanto as correções avançavam, a guerra continuava cobrando o preço habitual. U-boats, minas, bombas, incêndios de munição e tempestades provocavam perdas muito maiores do que as fraturas. A fratura não era a principal responsável pela destruição dos Liberty. Ela assustava porque podia agir num cais calmo ou no meio de uma rota sem que existisse adversário visível. 3 rupturas completas entre 2.710 cascos não faziam de toda a viagem uma sentença de morte, mas multiplicar uma chance pequena por milhares de navios e incontáveis ciclos de onda em águas frias ao longo de anos também não permitia chamá-la de irrelevante. 2 linhas avançavam ao mesmo tempo. Liberty antigos continuavam carregados e expostos a frio e mar, enquanto as modificações eram priorizadas e aplicadas. O Victory Ship surgia como o passo seguinte, maior, mais rápido, capaz de cerca de 16 a 17 nós contra os 11 do Liberty, e projetado para serviço mais longo. Entre 1944 e 1946, os mesmos estaleiros lançaram 534 deles, carregando consigo uma experiência que incluía, mas não se limitava, às fraturas. A guerra ainda precisava dos Liberty que já existiam. Por isso a ciência correu ao lado dos comboios, nunca à frente de todos eles. Enquanto os estaleiros cortavam, rebitavam e reforçavam casco após casco, um cargueiro carregado deixava mais um porto americano, o casco flexionando na primeira ondulação, rumo à água fria. Nas águas ao sul de Kiska, em novembro de 1943, a proa do John P. Gaines já se separou. 10 pessoas não voltaram. Não houve torpedo, avião ou inimigo à vista. Quando o casco abriu, a ameaça já estava dentro da estrutura, acumulada em ciclos de onda, em temperatura de oceano subártico, no canto de uma escotilha que ninguém havia arredondado. De volta a Portland, onde esta história começou, o petroleiro T2 continua dobrado no cais, as extremidades descidas, o centro levantado, as placas inferiores segurando as 2 metades juntas. Mas aquele cais não é o fim da história. O Schenectady foi reparado. Entrou em serviço em abril de 1943. Navegou até ser desmontado em 1962. Quase 20 anos depois da rachadura que o dobrou num cais calmo, o Schenectady ainda estava no mar. Seu destino mostra que uma ruptura dramática podia ser contida, estudada e corrigida, sem tornar o dano menos real e sem apagar os 10 mortos das Aleutas. O SS Jeremiah O'Brien conta uma terceira história. Construído em 56 dias, realizou viagens de guerra, apoiou a invasão da Normandia em junho de 1944 e permanece preservado até hoje como museu operacional em São Francisco. Um navio projetado para uma emergência de curto prazo ainda existe mais de 80 anos depois de ter sido lançado. Depois do armistício, centenas de Liberties foram desativados e amarrados em frotas de reserva, casco ao lado de casco, a maior aglomeração delas no rio James, na Virgínia. Alguns desses navios voltaram ao serviço ativo na Guerra da Coreia, menos de 10 anos depois de terem sido construídos para uma única emergência. Coloque os 3 destinos na mesma linha. Um Liberty perdido com 10 mortos nas Aleutas, um T2 partido no cais e navegando até 1962, um Liberty ainda visitável décadas depois da guerra. Os 3 juntos impedem a frase fácil. Os Liberty não eram perfeitos nem descartáveis. A maioria cumpriu o trabalho. Muitos superaram em décadas a vida curta imaginada para um projeto de emergência. A escala de 2.710 cascos ajudou a sustentar a vitória aliada em frentes que dependiam de tonelagem constante. E, ao mesmo tempo, 3 Liberty se partiram sem aviso. E estar numa pequena fração estatística não tornava o evento pequeno para quem estava a bordo quando o casco cedeu. Constance Tipper e o grupo de Cambridge transformaram os ensaios em mudança duradoura. A temperatura de transição, dúctil, frágil, a tenacidade do aço e a seleção de material para serviço em águas frias tornaram-se centrais no projeto naval. A mudança foi de método. O projeto naval passou a olhar não apenas para a resistência média de uma chapa intacta, mas para o que acontece quando uma falha pequena já existe e o material ao redor dela precisa decidir se absorve a energia ou deixa a trinca correr.
cantos foram arredondados, entalhes foram controlados. Materiais foram escolhidos pela tenacidade, não apenas pela resistência. Juntas foram inspecionadas com critérios que não existiam em 1941. Barreiras foram colocadas onde uma trinca precisava parar. O canto quadrado que abriu esta história parecia apenas uma forma conveniente ao redor de um porão, a maneira mais simples de cortar uma abertura retangular numa chapa de aço. Depois do John P. Gaines, esse canto reúne tudo. A carga que força o convés, a onda que curva o casco, o frio que reduz a energia absorvida pelo aço, a descontinuidade que inicia a trinca e a solda contínua que deixa o caminho aberto. A correção cabe na mesma imagem: arredondar o canto, colocar uma barreira antes que a rachadura atravesse o navio. Uma mudança de geometria que custava pouco e que ninguém havia considerado necessária quando a prioridade era lançar 3 navios por dia. O feito americano não foi construir um cargueiro perfeito em 39 dias. Foi produzir tonelagem suficiente para manter a guerra em movimento, descobrir sob pressão que a própria continuidade do casco havia criado um caminho perigoso e corrigir milhares de navios sem desmontar a ponte oceânica que sustentava os aliados. O preço aparece nos 10 mortos das Aleutas. O resultado aparece no Schenectady, reparado navegando até 1962, e no Jeremiah O'Brien, preservado em São Francisco. Um Liberty deixava o estaleiro para enfrentar o inimigo do outro lado do oceano. A ameaça mais rápida já estava a bordo, parada num canto do próprio convés.